Existe uma força tão avassaladora, capaz de mover montanhas e silenciar tempestades, que a esmagadora maioria das pessoas ignora completamente. E o segredo para acessá-la é o exato oposto de tudo o que o mundo te ensina a fazer. Vivemos imersos no ruído incessante do esforço próprio, da busca desesperada por validação e do grito por atenção, acreditando que quanto mais alto falarmos, mais fortes seremos. Mas e se eu te dissesse que seu maior avanço não está no barulho da sua luta, mas no silêncio da sua rendição? Esta mensagem profunda é um mapa para uma vida espiritual mais íntima e poderosa com Deus. Um guia para sair do caos do ego e entrar na paz do poder divino. Nesta jornada que estamos prestes a iniciar, vamos mergulhar de cabeça no coração deste chamado radical. Exploraremos a primeira e principal verdade: o convite para abandonar a armadura barulhenta do orgulho e da autossuficiência que o mundo aplaude. Em vez disso, seremos desafiados a vestir a força silenciosa da humildade, a praticar a disciplina de aquietar a alma e a cultivar um foco inabalável, não em nossos problemas ou em nossos inimigos, mas unicamente em Deus. É neste lugar de silêncio e entrega que a verdadeira força, aquela que o mundo não pode compreender nem replicar, finalmente nasce. E essa transformação interior não se limita ao nosso espírito. Ela transborda para as áreas mais concretas da nossa existência. Por isso, em um segundo momento, a mensagem nos levará a um princípio espiritual específico e poderoso: o ato de entregar o dízimo não como uma obrigação fria, mas como um ato vibrante de adoração e confiança absoluta. Descobriremos como essa postura de fé não apenas honra a Deus, mas também destrava as janelas dos céus, ativando um ciclo de provisão e multiplicação divina que desafia toda a lógica humana e econômica. Em essência, o que você está prestes a ouvir não é apenas um sermão. É um convite para uma revolução interior. É um chamado para trocar a ansiedade pelo alinhamento, o esforço humano pela soberania de Deus e o barulho da autopromoção pela autoridade que só se encontra no sussurro divino. Antes de mergulharmos fundo, um pequeno convite: se você sente em seu coração que precisa desta palavra, hoje comente "Eu recebo" aqui embaixo para afirmar essa decisão em seu espírito. E claro, curta este vídeo e se inscreva no canal, pois garanto que o que será revelado até o final tem o potencial de mudar a maneira como você enfrenta cada batalha da sua vida. Vamos começar. Quando foi a última vez que se humilhou, não diante dos homens, mas diante do Todo-Poderoso? Há uma força que vem apenas do silêncio. Há uma clareza que surge quando você se afasta da multidão e enfrenta Deus sozinho. O mundo diz para você falar alto, lutar, nunca ficar quieto. Mas Deus o chama para um caminho mais profundo. Ele o chama para focar nele, para humilhar seu coração e permanecer em silêncio, não por medo, mas por fé. Veja, o orgulho faz muito barulho. O ego tem uma voz alta, mas a humildade é um sussurro que move montanhas. Quando você se humilha sob a mão de Deus, você convida o poder dele a trabalhar de maneiras que você não pode imaginar. Quando permanece em silêncio diante da provocação, você coloca a batalha nas mãos daquele que nunca perde. E quando foca em Deus, em vez de seus problemas,
seus inimigos, seu passado ou sua dor. De repente, tudo entra em alinhamento divino. Quanto mais você foca em Deus, menos tudo o mais importa. Quanto mais você se humilha, mais Deus o eleva. E quanto mais você aprende a ficar em silêncio, mais você ouve a voz dele. Oh, quantas batalhas foram perdidas simplesmente porque as pessoas se recusaram a ficar em silêncio. Quantos relacionamentos foram destruídos porque o orgulho exigiu a última palavra. Quantas bênçãos foram adiadas porque a alma não se aquietou diante de Deus. Digo isso com toda a urgência do meu coração. Não é no barulho que você encontrará. Seu avanço é no silêncio da submissão. Não é na arrogância que você encontrará. Seu destino é na humildade diante de Deus. E não é na distração, na busca pelo mundo, mas no foco exclusivo em Deus que você descobrirá quem você realmente é. Deus não se aproxima dos orgulhosos, não abençoa os arrogantes, não recompensa os soberbos, mas para aquele que se humilha, que diz: Deus, eu não sou nada sem você, para aquele que silencia diante dele, Deus se aproxima com uma presença tão poderosa, tão avassaladora, que nenhum inimigo pode resistir. Quando você para de se defender, Deus o defende. Quando você para de se exaltar, Deus o exalta. E quando você para de falar na carne e começa a ouvir no Espírito, a voz de Deus começa a ressoar em sua vida com clareza e poder. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que têm o espírito quebrantado, que tremem diante da palavra dele, que não buscam se promover, mas vivem para glorificá-lo. Antes de começar, deixe um like e comente para apoiar o canal. Fique até o final. Tem uma surpresa esperando por você. Há um poder que vem apenas através da humildade. Uma proteção que envolve aquele que permanece baixo diante de Deus, uma sabedoria que flui apenas para o coração silencioso que escuta em vez de gritar. Quando você é injustiçado e não diz nada, Deus luta por você. Quando é ignorado e não exige reconhecimento, Deus o vê. Quando você poderia retaliar, mas escolhe abençoar, Deus o eleva. Ei, você quer ver como Deus transforma vidas? Comente amém. Dê um like e fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Você não precisa vencer todas as discussões, corrigir todas as falsas acusações, ou ser visto aplaudido ou elogiado pelo mundo. O que você precisa é da aprovação de Deus. E aquele que se humilha em segredo será recompensado abertamente. Aquele que permanece em silêncio no fogo será refinado e elevado no tempo devido. Não se apresse para falar, apresse-se para orar. Não se apresse para se defender, apresse-se para se curvar diante de Deus. Ele vê tudo, sabe tudo e honra aquele que confia nele o suficiente para ficar quieto. Há um silêncio sagrado que atrai a atenção de Deus. É o silêncio da confiança, o silêncio da rendição, o silêncio que diz: Deus, eu não lutarei por isso. Deixarei você lutar por mim. Esse silêncio não é fraqueza, é força santa. Essa humildade não é solidão, é elevação disfarçada. E esse foco em Deus não é ignorância da realidade, é a forma mais pura de realidade que existe. Deixe o mundo rugir. Deixe os outros se vangloriarem.
Deixem os orgulhosos construírem suas torres. Mas você, filho de Deus, mantenha seus olhos naquele que detém a eternidade. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e permaneça em silêncio até que ele lhe diga para falar. Pois quando ele falar através de você, ninguém poderá refutá-lo. Quando ele se mover em seu favor, nenhum inimigo poderá bloqueá-lo. E quando ele o elevar, nenhum homem poderá derrubá-lo. Isso não é um chamado. A passividade é um chamado à contenção santa. É um chamado à disciplina sobrenatural para saber quando falar e quando ficar quieto, quando agir e quando esperar. Saber que Deus não é lento, ele é estratégico. O silêncio não é atraso, é preparação. A humildade não é invisibilidade, é posicionamento divino. Você pode se sentir escondido, pode se sentir ignorado, pode sentir que seu silêncio não é notado. Mas deixe-me lembrar, Deus vê o que ninguém mais vê, e Ele recompensará o que ninguém mais notou. Ele está observando o coração humilde, o guerreiro silencioso, aquele que se recusa a se exaltar. E quando chegar o momento certo, Ele abrirá uma porta que nenhum homem pode fechar. Seu foco determina seu futuro. E se seu foco for Deus, seu futuro está seguro. Mas se seu foco estiver em você mesmo, em seu status, em sua reputação, em sua voz, você estará construindo sobre a areia. Deus não está interessado no seu barulho. Ele está interessado na sua obediência. Ele não se move pelo seu desempenho, ele se move pela sua rendição. E ele fará mais com o seu silêncio do que você poderia fazer com todo o seu barulho. Não se desanime se sua humildade for ridicularizada. Não se desespere se seu silêncio for mal compreendido. Não se abale se seu foco em Deus for motivo de zombaria. Mantenha seus olhos fixos, seu coração inclinado e sua boca fechada, a menos que ele lhe diga para falar. Porque naquele lugar de rendição silenciosa, Deus está moldando você para algo maior. Muitos falam, mas poucos escutam. Muitos se vangloriam, mas poucos se ajoelham. Muitos querem o holofote, mas poucos estão dispostos a permanecer escondidos até que a luz de Deus brilhe através deles. Seja aquele que escolhe a humildade em vez do exagero, o silêncio em vez da autodefesa. Deus acima de tudo. Ele não está procurando o mais barulhento, ele está procurando o mais puro. Ele não se impressiona com carisma, ele é atraído pelo caráter. E o caráter que ele abençoa é encontrado no lugar secreto do silêncio, na vida oculta da humildade, no foco inabalável, nele sozinho. É aí que o poder nasce, é aí que a paz é encontrada, é aí que os milagres são gerados. Então, pergunto agora, no que você está focando? Quem você está tentando impressionar? De quem é a voz que você está tentando superar? Afaste-se de tudo isso. Volte-se para Deus. Humilhe-se e permaneça em silêncio. Deixe que Ele fale. Deixe que Ele eleve. Deixe que Ele vindique. E no tempo dele, Ele mostrará ao mundo o que estava fazendo no silêncio. Se você ama conteúdos transformadores, comente amém e se inscreva agora. Não saia ao final, vai te surpreender. Vamos lá! Se você quer portas abertas na sua vida, comente Deus é fiel. E se inscreva. Tem uma surpresa especial no final do vídeo. Você não precisa gritar para ser ouvido por Deus. Você não precisa lutar para ser visto por Deus. Você não precisa
se exibir para ser escolhido por Deus. Apenas curve-se, apenas foque, apenas fique quieto e você verá a salvação de Deus em sua vida. Não porque você foi forte, mas porque você se rendeu. Não porque você tinha todas as respostas, mas porque confiou naquele que as tem. Deus não se apressa, não entra em pânico, não esquece e não falha. Se Ele o colocou em um lugar de silêncio, é porque está preparando algo que requer sua humildade. Se Ele o escondeu, é porque o que está construindo em você é importante demais para ser apressado. Não lute contra o silêncio. Não despreze a humildade. Abrace-a e foque toda sua atenção, todo seu desejo, toda a sua esperança em Deus sozinho. Essa é a postura que convida o poder de Deus. Essa é a posição que desbloqueia o propósito dele. Essa é a maneira de vencer, não pela força, não pelo poder, mas pelo Espírito do Deus vivo, trabalhando através de um vaso humilde, silencioso e focado. Quanto menos de você, mais dele. Quanto mais baixo você vai, mais alto ele o eleva. Quanto mais silencioso você se torna, mais alta a voz dele fala através da sua vida. Meu amado amigo, entenda profundamente, não há nada acidental na temporada em que você está. Não há nada desperdiçado no silêncio que envolve sua vida. Quando você foca em Deus, quando se humilha e quando abraça o silêncio como um escudo, não como uma prisão, algo sagrado começa a se desdobrar. É na quietude que Deus faz seu trabalho mais profundo. Ele remove as distrações, elimina o barulho, silencia as vozes que outrora tinham poder sobre você para que apenas a voz dele permaneça. E quando a voz de Deus é tudo o que resta, sua alma está finalmente pronta para receber instrução divina, direção divina e capacitação divina. O orgulho quer ser visto, ouvido, reconhecido. Mas Deus se aproxima não do orgulhoso, mas daquele cujo espírito está quebrantado diante dele, não quebrantado em derrota, mas aberto em rendição. Esse tipo de quebrantamento é belo para Deus. Essa humildade não é uma falha, é uma arma nas mãos do Todo-Poderoso. O mundo ensina você a subir mais alto, mas Deus ensina você a se curvar mais baixo. Porque quando você se humilha diante de Deus, Ele o eleva a alturas que o mundo não pode tocar. Quando você se submete não à opinião, não aos aplausos, mas à vontade e ao tempo de Deus, Ele abre um caminho que nenhuma tempestade pode bloquear e nenhum inimigo pode desfazer. Você deve entender, o silêncio diante de Deus não é vazio, é plenitude contida, é a prontidão silenciosa da alma para ouvir o que apenas Deus pode dizer. Há palavras que só podem ser ouvidas no silêncio. Há respostas que vêm apenas quando o barulho da carne é silenciado. Você pode pensar que falar mais alto o fará ser notado, que se defender ganhará respeito. Mas Deus honra aquele que fala menos e escuta mais. Deus eleva aquele que entrega o controle e se rende completamente na fé. É no silêncio que seu caráter é forjado. É no silêncio que suas raízes crescem mais profundas. E quando suas raízes estão profundas em Deus, nenhuma tempestade pode arrancá-lo. Não se engane, este mundo recompensa o barulho, mas Deus responde à reverência. Este mundo honra aqueles que se exaltam, mas Deus
eleva aqueles que se curvam em dependência silenciosa. Ele não precisa que você faça uma cena. Ele precisa que você permaneça em posição. Quanto mais alto o mundo fica mais valioso, se torna o seu silêncio não um silêncio passivo, mas um silêncio intencional. Não silêncio temeroso, mas um silêncio fiel que diz: Deus, eu confio que você falará quando for a hora. Eu confio que você agirá quando for necessário. Eu confio em você mais do que confio em mim mesmo. Esse tipo de silêncio é poderoso. Esse tipo de silêncio atrai a atenção de Deus. Antes de tudo, clique no like. Se você acredita no poder da humildade, comente amém e não saia até o final. Tem algo incrível esperando por você. Muitos estão ansiosos para serem vistos. Muitos estão desesperados para serem ouvidos. Mas você, meu amigo, foi chamado para um caminho mais elevado. Deus está chamando você para focar não em quem o injustiçou, não em quem o ignorou, não em quem o entendeu mal, mas exclusivamente nele. É a temporada para focar como nunca antes, para eliminar toda distração, para silenciar toda tempestade interior e para se inclinar com os ouvidos da sua alma até ouvir o suave sussurro da orientação de Deus. Você não precisa gritar para ser forte. Você não precisa discutir para provar que está certo. Você não precisa exibir poder quando Deus já conhece sua força. Deixe que Ele fale por você. Deixe que Ele abra a porta. Deixe que Ele lide com o que suas palavras nunca poderiam. Quer mais mensagens assim? Clique no like, comente 2 e se inscreva. Uma revelação incrível te espera no final. Às vezes, o silêncio não é a ausência de uma resposta, é a forma mais alta de guerra. Ele confunde seus inimigos, perturba os planos das trevas, faz com que os arrogantes caiam em suas próprias armadilhas. Porque quando você não reage da maneira que o mundo espera, quando você não revida, quando não fala com pressa, você dá espaço para Deus intervir com poder. Você abre espaço para a justiça divina. E a justiça de Deus é muito mais perfeita, muito mais completa do que qualquer coisa que você poderia construir com suas próprias mãos. Foque em Deus, não na ofensa, não no barulho, não na tentação de retaliar. Humilhe-se não para receber aplausos das pessoas, mas para estar em alinhamento divino. Permaneça em silêncio, não por medo, mas porque você confia em Deus para ser seu defensor, seu vindicador, seu libertador. É assim que a maturidade espiritual nasce. É assim que os fracos se tornam fortes. É assim que os rejeitados se tornam escolhidos. Não porque lutaram por um lugar à mesa, mas porque Deus preparou uma mesa diante deles na presença de seus inimigos. Se seus olhos estão em Deus, você não será abalado pelo que as pessoas dizem ou fazem. Se seu foco está fixo nele, nada pode tirá-lo do curso. Seu silêncio não parecerá mais supressão, parecerá consagração. Sua humildade não parecerá mais humilhação, parecerá elevação sob a poderosa mão de Deus. Porque a verdadeira força não está em levantar sua voz, está em abaixar sua alma. E a verdadeira sabedoria não é encontrada em falar incessantemente, é encontrada em ouvir profundamente. Deixe os outros correrem à frente. Deixe os outros lutarem, competirem e gritarem. Mas você fique quieto, permaneça baixo, seja silencioso. Que seu silêncio seja sua oração.
Que sua humildade seja sua oferta, que seu foco seja sua arma. Porque na quietude, Deus falará o que outros não podem ouvir. Na humildade, Deus derramará o que outros não podem carregar. E no silêncio, Deus revelará o que outros nunca poderiam entender. Alguns dos maiores avanços nascem nos cantos silenciosos da rendição. Alguns dos momentos mais poderosos acontecem não no holofote, mas nas sombras da solidão. Aquele que aprende a honrar Deus em silêncio caminhará em vitória quando chegar a hora de falar. E quando você falar depois de ter estado em silêncio, depois de ter estado baixo, depois de ter sido refinado, suas palavras terão peso, porque não serão suas palavras, mas palavras nascidas do fogo divino, palavras envoltas em autoridade espiritual. Este é um convite divino. Nem todos o aceitarão, nem todos podem suportá-lo. O silêncio exige disciplina, a humildade exige rendição, o foco exige sacrifício. Mas a recompensa é maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Quando você silencia sua alma, você começa a ouvir coisas que nunca ouviu antes. Você começa a discernir coisas que outros não percebem. Você começa a sentir os movimentos de Deus que abalam fundamentos e mudam atmosferas. Seu silêncio se torna o recipiente para a glória de Deus. Sua humildade se torna o vaso para o favor dele e seu foco se torna o caminho para o propósito dele fluir livremente em sua vida. Portanto, eu imploro, não despreze a temporada silenciosa. Não rejeite a humildade, não lute contra a quietude. Deixe que ela faça seu trabalho. Deixe que ela elimine tudo o que não pertence. Deixe que ela purifique seus motivos. Deixe que ela santifique seus pensamentos. Deixe que ela queime o orgulho que quer falar cedo demais. Porque uma vez que esse trabalho estiver concluído, uma vez que Deus tenha tido seu caminho completo em você, Ele o liberará para um lugar de autoridade que nenhum homem pode negar. Não porque você lutou por isso, mas porque você foi fiel no fogo. Você foi focado quando outros estavam distraídos. Você foi humilde quando outros eram orgulhosos. Você foi silencioso quando outros gritaram. E agora Deus falará por você. Agora, Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. Agora, Deus honrará as lágrimas silenciosas que você chorou, as orações que ninguém ouviu, a disciplina que ninguém viu, pois Ele é o recompensador daqueles que o buscam em segredo. Ele é o defensor dos humildes. Ele é a voz que troveja após o silêncio. Ele é a glória que eleva os que se curvam. Prepare-se para uma palavra poderosa. Deixe um glória a Deus nos comentários, curta e se inscreva para descobrir o impacto no final do vídeo. Continue focando em Deus, mesmo quando parece que ninguém nota. Continue se humilhando, mesmo quando outros sobem por meio de engano. Continue permanecendo em silêncio, mesmo quando tudo em você quer falar, porque Deus vê, Deus sabe e Deus honra. Ele não está procurando perfeição. Ele está procurando rendição. Ele não está esperando por desempenho. Ele está esperando por uma postura de reverência. E quando ele encontrar isso em você, ele não o ignorará. Ele o abençoará. Ele o multiplicará. Ele o ungirá. Que este seja o clamor do seu coração. Deus, eu não perseguirei plataformas.
Não buscarei minha própria voz. Não lutarei por reconhecimento. Eu focarei apenas em você. Eu me humilharei sob sua sabedoria. Eu permanecerei em silêncio até que você me chame para falar. E confiarei que no lugar oculto você está me preparando para algo maior do que eu poderia imaginar. Antes de tudo, deixe seu like e comente "Deus é fiel" e se inscreva. Fique até o fim para uma surpresa especial. Este é o caminho, este é o trajeto, este é o chamado. E se você caminhar nele, se você realmente viver isso, você encontrará não apenas paz, não apenas força, não apenas clareza, mas a própria presença de Deus caminhando com você, guiando-o, elevando-o e glorificando o seu poder através de sua vida. Permaneça fiel no silêncio e o som da glória de Deus logo abalará tudo ao seu redor. Há algo sagrado em uma alma que não deseja mais os holofotes, mas anseia pela presença de Deus. Algo poderoso acontece quando você chega ao lugar onde seu maior desejo não é mais estar certo, não é mais ser notado, não é mais ser ouvido, mas simplesmente estar alinhado com a vontade de Deus. Esse tipo de coração é inabalável. Esse tipo de espírito é inamovível, porque foi desmamado da aprovação dos homens e viciado na proximidade de Deus. Declaro a você, quando o seu foco não estiver mais disperso, quando seus motivos não forem mais ambíguos, quando seus lábios não forem mais rápidos para falar, mas seus ouvidos estiverem sintonizados com o céu, então você estará verdadeiramente caminhando no poder divino. Deus não pode encher um vaso que já está cheio de barulho. Ele não derramará sua sabedoria em um coração lotado de orgulho. Ele não compartilhará seus segredos com um espírito que se recusa a se aquietar. Deve haver uma purificação, uma limpeza, um silenciamento da carne. E quando o barulho do mundo desvanece, o sussurro de Deus se torna claro. E ó, quão claro ele é! Deus não fala para entreter. Ele fala para transformar. Ele não fala para lisonjear. Ele fala para refinar. E quando ele fala, corta a névoa, quebra as correntes, eleva os cansados e humilha os poderosos. Mas apenas os humildes podem ouvi-lo. Apenas os focados o reconhecerão. Apenas os silenciosos o receberão. Porque você acha que os profetas de antigamente foram para o deserto? Porque acha que os servos mais sábios de Deus se afastaram da multidão? Porque eles entendiam que a clareza não vem no caos, ela vem na consagração. E você, se quiser caminhar nesse mesmo poder, nessa mesma percepção, nessa mesma autoridade divina, deve aprender a fazer o mesmo. Afaste-se, feche a porta, silencie as vozes, elimine o orgulho, desligue as distrações e volte seu rosto completamente para Deus. Não tema o silêncio. É no silêncio que seu espírito se torna afiado. É no silêncio que seu discernimento cresce. É no silêncio que Deus revela o caminho que outros estão ocupados demais para ver. E não tema a humildade, ela não é derrota, é uma elevação divina disfarçada. Em Tiago 4, versículo 6, está escrito: mas ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá força aos humildes. Ele os eleva, os defende, os exalta,
na temporada que ninguém esperava, porque eles não lutaram por si mesmos, confiaram em Deus para fazer o que só Ele pode. Seu avanço não virá por meio de declarações altas ou exibições emocionais. Seu avanço virá quando seu espírito estiver finalmente quieto o suficiente para ouvir Deus sussurrar: agora, mova-se agora, fale, agora, age. E quando ele disser isso, tudo muda. Portas se abrem. Correntes caem o caminho torto, se endireita. Não porque você forçou, mas porque você esperou. Porque você cedeu ao tempo e à voz de Deus. Há uma força falsa que o mundo promove, uma força construída sobre o ego, volume e controle. Mas é fraca, é vazia, desmoronará no dia do teste. A força que Deus constrói em você é diferente. É silenciosa, profunda, testada em segredo e permanece quando outros caem. Essa força é forjada no fogo da disciplina, formada no deserto do silêncio, refinada na humildade da rendição diária. E quando está completa, não pode ser abalada. Você deve tomar uma decisão, será governado pela reação ou pela revelação. O mundo reage, mas aqueles que estão focados em Deus se movem por revelação. Eles não falam até que Deus lhes dê as palavras. Eles não se movem até que Deus lhes dê a luz verde. Eles não são controlados pela pressão, são controlados pelo propósito. E o propósito só se torna claro quando você foca em Deus com todo o seu coração, humilha-se diante dele e espera em silêncio santo por suas instruções. Não confunda silêncio com passividade. Não é fraqueza, é obediência. Não é inatividade, é posicionamento divino. Não é ausência de movimento, é preparação para um movimento preciso. De fato, algumas das maiores vitórias não são ganhas gritando, mas permanecendo quieto enquanto Deus luta. Em Êxodo 14, versículo 14 está escrito: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Quando você está em silêncio diante da provocação, você permite que Deus entre no ringue em seu favor. Quando você não retalia, você dá espaço para a justiça de Deus trabalhar perfeitamente. Deixe os outros correrem para plataformas. Deixe os outros lutarem por reconhecimento. Mas você, que seu clamor seja Deus, deixe-me diminuir, até que não reste nada de mim, apenas a sua vontade. Sua maior ambição seja habitar na presença dele, ouvir a voz dele ser usado para a glória dele, não para ser aplaudido, mas para ser aprovado pelo único que importa. O servo silencioso, humilde e focado de Deus é uma ameaça às trevas, não por causa do volume, mas por causa do alinhamento, não por causa do carisma, mas por causa da consagração. Esse tipo de pessoa caminha com um peso que não pode ser imitado, carrega um fogo que não pode ser fabricado, porque foi gerado no silêncio regado pela humildade, aceso pelo foco ininterrupto em Deus sozinho. Se você quer se erguer, vá mais baixo. Se quer ser grande aos olhos de Deus, torne-se pequeno aos seus próprios olhos. Se quer ser ouvido pelo céu, aprenda a silenciar o barulho da terra. E se quer se mover em poder, espere até que Deus o libere. Então, fale com a ousadia de quem foi enviado. Deus não está chamando por mais barulho, Ele está chamando por mais submissão. Ele não está pedindo que você prove a si mesmo,
Ele está pedindo que você confie nele o suficiente para ficar quieto. E na quietude, ele derramará em você tudo o que você precisa para cumprir seu chamado. Mas você deve permanecer no lugar do foco, deve permanecer na postura da humildade, deve permanecer na disciplina do silêncio, pois é aí que a transformação começa. O que acontece no lugar silencioso não pode ser replicado na multidão. O que Deus fala no lugar secreto torna-se sua força na batalha pública. E quando chegar a hora, quando Ele o moldar, fortalecer e refinar, Ele o liberará. E quando Ele o fizer, o mundo saberá que não foi pela sua mão, não foi pela sua voz, não foi pelo seu poder, foi somente por Deus. Portanto, mantenha-se firme. Não ceda sob a pressão de falar antes do seu tempo. Não abandone a humildade, porque outros parecem estar avançando. Não troque o foco pela popularidade. Permaneça fixo, curvado, silencioso diante de Deus. E confie que cada momento gasto na quietude não é desperdiçado. É preparação para algo que só pode ser gerado pelo fogo do foco, pela beleza da humildade e pelo poder do silêncio. Deixe o mundo correr. Deixe os orgulhosos se vangloriarem. Deixe os arrogantes declararem sua própria grandeza. Mas você, seja diferente, seja fiel, seja vigilante, seja submisso. E observe o que Deus fará com um coração totalmente rendido. Uma voz que fala apenas quando instruída e um espírito que se recusa a se mover até que o comando venha de cima. Este não é apenas um conselho, é um chamado para uma dimensão superior de vida, um nível mais profundo de confiança, uma maior intimidade com Deus. Você não foi criado para se misturar a este mundo barulhento. Gostou do vídeo? Comente 3, dê um like e se inscreva. Não perca o final. Tem algo poderoso para você. Você foi criado para se erguer, mas do jeito de Deus, primeiro se curvando para ser poderoso, mas com uma força que não é sua. Para falar, mas somente quando sua voz carrega o peso da autoridade de Deus. O silêncio é um escudo, a humildade é uma cobertura. O foco é uma arma e Deus é sua fonte. Tudo e o mais é passageiro, tudo se o mais passará. Mas aquele que constrói sobre Deus, que vive em obediência, que anda humildemente e escuta mais do que fala, esse não será abalado. Esse verá a glória de Deus revelada em sua vida. Não pela força, mas pela fé, não pelo barulho, mas pela poderosa mão daquele que vê em segredo e recompensa em seu tempo perfeito. Há uma força divina que surge dentro daquele que ousa viver abaixo do radar do mundo. E sob a cobertura de Deus, uma força não forjada pela ambição, mas pela rendição, não inflada pelo orgulho, mas purificada pelo propósito. E essa força só pode ser acessada quando a alma escolhe silenciar o caos, remover as camadas do eu e tornar-se completamente dependente da voz e da vontade de Deus. Em um mundo onde as pessoas estão correndo para falar e competindo para serem vistas, a pessoa mais rara e poderosa é aquela que escolhe esperar. Esperar em silêncio, esperar em humildade, esperar com um coração que diz: Deus, eu não quero me mover sem você. Há algo santo na quietude. A quietude não é inatividade, é posicionamento espiritual intencional. É uma declaração de confiança
uma recusa em entrar em pânico, uma demonstração de autoridade interior, que vem não de títulos ou aplausos, mas da presença de Deus habitando profundamente dentro de você. E quando você foca completamente em Deus, quando todo o seu coração está centrado no que Ele deseja, seu espírito se torna inabalável. Porque agora você não é mais movido por distrações, você é ancorado pela devoção. Você não pode comprar esse tipo de força, não pode aprendê-la por meio de opiniões altas ou autopromoção. Esta é a força dos rendidos. O tipo de força que nasce na obscuridade, o tipo de poder que cresce em lugares ocultos, longe dos palcos e das multidões. E não se engane quando chegar a hora de Deus revelar o que Ele tem construído em segredo. O mundo se perguntará como você carrega tanto peso, como você caminha com tanta sabedoria, como você fala com tanta clareza, e a resposta será simples: foi Deus e somente Deus. Mas você deve suportar o silêncio, deve abraçar a humildade, deve proteger seu foco, como se sua vida dependesse disso, porque depende. Este mundo é projetado para puxar sua atenção em 100 direções. Toda distração é uma estratégia para diluir seu propósito. Toda tentação de falar prematuramente, de se defender, de lutar suas próprias batalhas, é uma armadilha para tirá-lo do alinhamento com Deus. É por isso que você deve guardar seu foco como um guerreiro, deve tratar seu silêncio como um terreno sagrado e deve proteger sua humildade como se fosse sua posse mais valiosa, porque aos olhos de Deus, ela é. Em Tiago 4, versículo 6 está escrito: mas Ele dá a maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos. Essa resistência não é punição, é misericórdia, porque o orgulho o destruirá antes que o promova. O orgulho o fará escalar uma montanha que Deus nunca pediu para você subir apenas para cair. Mas a humildade é diferente. Ela não escala por atenção. Ela espera pela elevação. Ela não grita por validação. Ela vive na certeza silenciosa de que, se Deus me vê, se Deus me conhece, se Deus está satisfeito, isso é suficiente. E é aí que muitos caem. Eles começam com boas intenções, dizem, quero honrar a Deus. Mas em algum momento, o desejo de serem conhecidos supera o desejo de serem fiéis. A necessidade de estarem certos ofusca a necessidade de serem justos e logo, sua voz fica mais alta que sua obediência. Mas você, se quiser terminar essa corrida bem, se quiser caminhar em favor duradouro, permaneça em silêncio até que Deus lhe dê uma palavra para falar. Permaneça humilde mesmo quando os outros, ao seu redor, estão inchados de orgulho. Permaneça focado mesmo quando o mundo tenta fragmentar sua atenção, porque Deus vê o que é feito em segredo. Deus observa a postura do seu coração. E quando você permanece baixo, quando você escuta mais do que fala, quando você espera no silêncio, mesmo quando sua carne está gritando para agir, Deus está construindo algo dentro de você que nenhuma plataforma poderia produzir. E quando Ele o liberar, não será fama frágil, será autoridade inabalável, não glória humana, mas poder divino. Isso é o que significa ser separado. Não se trata de rituais externos ou reconhecimento visível. É sobre transformação interior. É sobre tornar-se
o tipo de vaso que Deus pode confiar. Ele não derramará seu óleo em um recipiente rachado, cheio de orgulho e barulho. Ele derrama seu óleo em vasos que são limpos, baixos e quietos, porque essas são as vozes que carregarão seu poder com integridade. Essas são as vozes que não usarão sua mensagem para ganho pessoal. Esses são os corações que tremem diante da voz dele, em vez de perseguirem seu próprio eco. Você vê, o silêncio não é uma ausência, é uma oferta. É dizer: Deus, antes de me mover, antes de falar, antes de agir, eu espero por você. É dizer: eu confio em você mais do que nas minhas opiniões. Eu confio em você mais do que nos meus planos. Eu confio em você mais do que na minha reputação. Isso não é fácil, mas é o tipo de confiança que move a mão de Deus. É o tipo de coração que faz o céu prestar atenção. E não se engane, isso não é uma decisão de uma única vez. É uma disciplina diária. Todo dia você deve escolher sintonizar seu ouvido em Deus, em vez de no mundo. Todo dia você deve curvar seu coração, mesmo quando sua carne quer se erguer. Todo dia você deve conter sua língua e dizer: Deus, deixe-me falar apenas o que você me mandaria falar. É assim que você cresce forte no espírito. É assim que você caminha com poder sem tornar-se orgulhoso. É assim que você mantém sua alma alinhada com aquele que vê tudo, sabe tudo e governa tudo. E quando a oposição vier, e ela virá, não seja rápido para responder. Não seja rápido para reagir. Que sua primeira resposta seja sempre recuar para o lugar secreto e dizer: Deus, como você quer que eu lide com isso? Porque quando Deus dá a instrução, ela carrega seu peso. E quando Deus dá o tempo, ela carrega seu poder. Você não precisa estar em todos os lugares, não precisa responder a tudo, não precisa provar nada. Você só precisa caminhar em sintonia com Deus e deixar sua vida se tornar a evidência da fidelidade dele. Quando você caminha humildemente, você não tropeça no orgulho. Quando você caminha silenciosamente, você não fala com pressa. Quando você caminha com foco, você não cai em distração. É assim que você vive acima do barulho. É assim que você mantém seu espírito leve e seu propósito afiado. É assim que você caminha com Deus, não à frente dele, não ficando para trás, mas com ele em sintonia, em rendição. Você não precisa carregar o fardo de ser entendido. Não precisa carregar o fardo de ser elogiado. Não precisa carregar o fardo de ser visto. Você só precisa carregar o fardo da obediência. E esse fardo é leve porque é carregado na força de Deus. Quando você está quieto diante dele, ele lhe dá paz. Quando você está humilde diante dele, ele lhe dá força. Quando você está focado nele, ele lhe dá direção. Não o tipo de direção que muda com cada tendência, mas o tipo que ancora a sua alma através de cada tempestade. Portanto, permaneça firme no silêncio. Curve-se mais profundamente na humildade. Fixe seu olhar ainda mais intensamente em Deus e saiba disto: seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Sua humildade não é insignificância, é honra. Seu foco não é limitação, é libertação. Porque quanto mais do mundo você deixa ir, mais de Deus você recebe. E quando você está cheio de Deus, nada pode parar o propósito que flui através de você.
Chega um momento na jornada de cada alma onde Deus testará o fundamento sobre seus pés. Não é sobre dever cristão, é sobre ativar um princípio celestial que multiplica, que abençoa, que transforma sua realidade de uma forma que desafia toda a lógica humana. O que o Espírito está dizendo agora? Sinta no seu coração, meu irmão, minha irmã, que há algo maior acontecendo aqui do que simplesmente falar sobre dinheiro ou ofertas. Pois o Espírito Santo quer revelar a você o segredo que fez Abraão prosperar no deserto, que fez Jacó se tornar Israel, que fez uma viúva multiplicar o azeite diante do profeta Eliseu, que fez uma pequena porção de pães e peixes alimentar 5.000 homens nas mãos de Jesus. Este segredo está ligado ao princípio da semeadura e colheita, mas vai muito além do que a mente natural pode compreender. Em Malaquias 3, versículo 10, o próprio Deus fala com uma autoridade que faz tremer os fundamentos do universo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela não vos caiba mais. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esta não é uma promessa comum, filho e filha do Deus Altíssimo. Esta é uma garantia divina, um cheque em branco assinado pelo próprio Criador dos céus e da terra. Mas aqui está o segredo, que muitos não compreendem. O dízimo que multiplica por 100 não é apenas sobre a quantidade que você entrega, mas sobre a qualidade do coração com que você entrega. Quando você dá o dízimo com amor, com gratidão, com o reconhecimento genuíno de que tudo o que você tem vem das mãos de Deus, quando você entrega não por obrigação, mas por adoração, não por medo, mas por amor, não por barganha, mas por relacionamento, algo extraordinário acontece no reino espiritual. As forças celestiais se mobilizam em seu favor. Os anjos recebem ordens para trabalhar em sua vida e o próprio Deus se compromete a lutar suas batalhas financeiras. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está lendo estas palavras agora. Você tem passado por dificuldades financeiras, por pressões econômicas, por momentos onde o orçamento não fecha, onde as contas parecem maiores que a provisão, onde você tem orado e clamado por um milagre financeiro. Não ignore esta mensagem, pois ela vem direto do coração de Deus para a sua situação específica. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora. Ele está dizendo que sua temporada de escassez está chegando ao fim, que sua temporada de multiplicação está começando, mas ela começará quando você entender e aplicar este segredo que está sendo revelado. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Há uma unção especial sobre estas palavras, uma presença que vai além do comum, pois o Espírito Santo quer que você entenda que o dízimo não é um pagamento que você faz para Deus, mas um investimento que você faz no reino. Uma semente que você planta no solo celestial, que produzirá uma colheita sobrenatural. Quando você dá o dízimo com fé,
Você está declarando que Deus é o Senhor de suas finanças, que Ele é maior que suas dívidas, que Ele é mais poderoso que suas crises, que Ele é o provedor que nunca falha. A matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. No mundo, quando você dá 10%, você fica com 90%. Mas no reino de Deus, quando você dá 10% com fé, com amor, com obediência, Deus multiplica os 90% restantes de uma forma que desafia toda a lógica humana. Ele faz render, Ele faz sobrar, Ele faz prosperar, Ele faz multiplicar. Esta é a matemática celestial. Esta é a economia do reino. Esta é a lei da semeadura e colheita operando em sua dimensão mais poderosa. Você sente Deus falando com você agora? Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma, pois ela vem direto do coração de Deus. O Espírito me revelou que muitos têm dado o dízimo de forma mecânica, automática, sem fé, sem expectativa, sem relacionamento com Deus, e por isso não têm visto a multiplicação prometida nas Escrituras. Mas quando você entrega o dízimo como um ato de adoração, como uma expressão de fé, como uma declaração de dependência total de Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Lembre-se da história da viúva de Sarepta, registrada em 1 Reis 17, versículos 10 a 16. Levantou-se, pois, e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: "Por favor, traga-me um pouco de água num jarro para eu beber." Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: "Por favor, traga-me também um pedaço de pão." "Juro pelo nome do Senhor teu Deus," respondeu ela, "não tenho nenhum pão cozido, só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos." Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pão pequeno com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se esgotará até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra." Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que ela, o profeta e a família dela comeram durante muitos dias. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se esgotou, conforme a palavra do Senhor falada por Elias. Esta é a multiplicação sobrenatural que acontece quando você honra a Deus com suas primícias, mesmo quando parece não fazer sentido para a mente natural. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora a uma revelação, sendo liberada sobre sua vida financeira, uma palavra profética que está sendo falada sobre sua situação econômica, uma promessa que está sendo confirmada em seu coração. Deus quer que você saiba que Ele não é apenas interessado em sua alma, mas também em sua vida prática, em suas necessidades reais, em suas pressões financeiras. Ele é o Deus que se importa com cada detalhe de sua vida. O segredo do dízimo, que multiplica por 100, também está ligado ao princípio da honra. Quando você honra a Deus com suas primícias, você está reconhecendo
que Ele é o dono de tudo que Ele é, a fonte de toda a provisão, que Ele é o Senhor absoluto de sua vida. Esta honra libera o coração de Deus para abençoar você de forma abundante, para derramar sobre você bênçãos que você não consegue conter, para abrir as janelas do céu sobre sua vida. Mas preciso ser honesto com você, meu irmão, minha irmã. O dízimo que multiplica por 100 não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo, não é um método de enriquecimento rápido. É um princípio espiritual que opera na dimensão da fé, do relacionamento com Deus, da obediência amorosa. Quando você dá o dízimo apenas para receber de volta, você está perdendo o propósito. Quando você dá o dízimo com o coração cheio de gratidão, de amor, de adoração, você está ativando o princípio celestial que multiplica. Silencie o coração, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar. Há uma unção especial sobre estas palavras, uma presença que vai além do comum, pois o Espírito Santo quer ministrar algo específico em sua vida. Ele quer que você entenda que sua situação financeira não é um castigo, não é uma maldição, não é uma punição, mas é uma oportunidade para você experimentar o poder multiplicador de Deus, para você ver a economia celestial operando em sua vida. Ore assim comigo, meu irmão, minha irmã. Coloque a mão no coração e fale com Deus agora. Pai Celestial, eu reconheço que Tu és o Senhor de minha vida, Tu és o dono de tudo o que tenho. Tu és a fonte de toda a provisão. Eu te entrego não apenas meu dízimo, mas meu coração, minha vida, meus sonhos, meus projetos. Eu confio em Ti, Senhor. Eu creio em Tuas promessas. Eu espero em Tua fidelidade. Liberta-me da ansiedade financeira, da preocupação com o amanhã, do medo da escassez. Ensina-me a viver pela fé, a confiar em Teu cuidado, a descansar em Tua providência. Multiplica minha semente. Abençoa o trabalho de minhas mãos, abre portas de oportunidade, cria caminhos onde não há caminho. Eu te honro com o meu dízimo. Eu te adoro com minha vida. Eu te obedeço com meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração. Agora há algo acontecendo no mundo espiritual. Há uma movimentação celestial em seu favor. Há uma liberação de bênçãos que está sendo decretada sobre sua vida. O dízimo que multiplica por 100 também está ligado ao princípio da fé. Quando você dá o dízimo com fé, você está declarando que acredita nas promessas de Deus, que confia em sua fidelidade, que espera em sua bondade. Esta fé libera o poder de Deus para operar milagres em sua vida financeira. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 17, versículo 20. Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. O dízimo dado com fé move montanhas de dificuldades financeiras, remove obstáculos econômicos, abre caminhos de provisão sobrenatural. Quando você entrega o dízimo com fé, você está ativando o poder de Deus em sua vida. Pare tudo agora, inspire fundo. O Espírito quer falar com você. Há uma palavra específica que Deus tem para a sua vida financeira. Uma promessa que Ele quer confirmar
em seu coração. Uma revelação que ele quer liberar sobre sua situação econômica. Você não está lendo estas palavras por acaso. Você não chegou até aqui por coincidência. Deus orquestrou este momento divino para falar com você sobre um novo tempo em sua vida financeira. O segredo do dízimo que multiplica por 100 também está ligado ao princípio da generosidade. Quando você dá o dízimo com um coração generoso, sem mesquinhez, sem barganha, sem condições, você está demonstrando que tem o coração de Deus, que tem a natureza celestial operando em sua vida. E assim, após essa longa jornada, através do deserto do silêncio e dos campos férteis da fé, chegamos ao coração pulsante de toda a verdade, ao fio de ouro que costura cada palavra que foi dita. Você pode ter se perguntado, talvez até com ceticismo, o que o ato de aquietar a alma diante de uma provocação tem a ver com o princípio de honrar a Deus com suas finanças. O que a disciplina de não se defender tem em comum com a promessa de uma colheita sobrenatural? À primeira vista, podem parecer dois ensinamentos distintos, duas estradas que correm em paralelo. Mas hoje o Espírito Santo puxa o véu e nos revela que não são duas estradas, mas uma única e mesma via, a via da rendição total. É o caminho estreito, radical e glorioso que nos leva a sair do trono do nosso próprio coração, para que o Rei da Glória possa reinar sem oposição. Este sermão, em sua essência, não foi sobre duas ideias, mas sobre uma única e transformadora decisão que se manifesta em todas as áreas da nossa vida. A decisão de parar de confiar na força do nosso próprio braço, na altura da nossa própria voz, na genialidade das nossas próprias estratégias. É uma declaração de guerra contra o império do eu, que exige ser visto, ouvido e aplaudido. A verdadeira prosperidade, a vitória que ecoa na eternidade, a paz que excede todo o entendimento, não é um prêmio que conquistamos através de um esforço hercúleo ou de uma sabedoria mundana. Não é o resultado de vencer todas as discussões ou de construir uma reputação impecável aos olhos dos homens. Pelo contrário, e aqui reside o paradoxo divino que choca a lógica do mundo. A vitória é o fruto inevitável de uma vida que se curva em completa submissão, que confia com a ousadia de uma criança e que fixa seu foco unicamente em Deus, até que todo o resto se torne um ruído de fundo sem importância. Pense nisso profundamente. Quando falamos sobre nos humilharmos no silêncio, sobre nos recusarmos a retaliar, sobre esperarmos em Deus, em vez de corrermos à frente, do que estamos realmente falando? Estamos falando de render o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso direito de estar certo. Estamos entregando a Deus a nossa reputação, a nossa defesa, o nosso futuro. É um ato de fé que diz: Deus, eu confio que a tua vindicação é mais perfeita que a minha. Eu confio que a tua promoção é mais duradoura que a minha. Eu confio que a tua voz no teu tempo é mais poderosa que todo meu barulho agora. É uma rendição da nossa vontade. E quando na segunda parte falamos sobre trazer os dízimos à casa do tesouro, sobre honrar a Deus com as primícias, o que estamos fazendo é exatamente a mesma coisa, apenas em uma dimensão diferente. Estamos rendendo a nossa segurança financeira, a nossa confiança no nosso salário, o nosso medo da escassez,
Estamos entregando a Deus a nossa provisão. É um ato de fé que diz: Deus, eu confio que os 90% nas tuas mãos valem infinitamente mais do que 100% nas minhas. Eu confio que tu és a minha fonte, o meu provedor, o meu Jeová Jiré. Eu confio que a economia do teu reino opera sob leis que o mundo não pode sequer começar a compreender. Vê a conexão humilhar-se em silêncio é a rendição do nosso poder pessoal. Dizimar com um coração de adoração é a rendição do nosso poder financeiro. Ambos são manifestações externas de uma mesma realidade interna, um coração que finalmente parou de lutar pelo controle e aprendeu a descansar na soberania de Deus. São as duas faces da mesma moeda da confiança. São as expressões práticas de um espírito que se esvaziou de si mesmo para que Deus pudesse preenchê-lo com seu poder, sua paz e seu propósito. O mundo nos ensina a escalar, a gritar, a construir torres em nosso próprio nome. Mas Deus nos chama para cavar fundo, para nos curvarmos, para construir um altar secreto em nosso coração. O mundo recompensa o desempenho visível, mas Deus responde à postura invisível do coração. O mundo aplaude o barulho, mas o céu se move com o som do silêncio reverente. Portanto, esta mensagem final não é apenas um resumo, mas um chamado urgente e definitivo. É um convite para abandonar de uma vez por todas o campo de batalha barulhento e exaustivo da autojustificação. É um chamado para viver uma vida guiada não pela reação imediata aos estímulos do mundo, mas pela revelação silenciosa que vem do lugar secreto. É um chamado para ser governado não pelo medo paralisante da escassez ou da opinião alheia, mas por uma fé audaciosa que se apoia nas promessas imutáveis de Deus. É um chamado para trocar a cacofonia do ego pela sinfonia da obediência silenciosa. Esta é a jornada da maturidade espiritual. É aqui que os fracos se tornam fortes em Deus. É aqui que os ansiosos encontram uma paz inabalável. É aqui que os vasos comuns e quebrados são transformados em instrumentos de honra capazes de carregar o peso da glória de Deus. Então, eu lhe pergunto agora, enquanto o Espírito de Deus paira neste momento, qual caminho você escolherá? Você continuará a construir sobre a areia movediça do seu próprio esforço, ou construirá a sua vida sobre a rocha inabalável da rendição a Ele? Você continuará lutando para que sua voz seja ouvida acima do barulho, ou aprenderá a silenciar sua alma para que a voz de Deus possa trovejar através de sua vida? Se a sua resposta é um sim para o caminho de Deus, se o seu coração anseia por essa transformação, quero convidá-lo a fazer desta decisão um ato concreto, uma oração que sela este momento em sua jornada. Onde quer que você esteja, apenas feche seus olhos por um instante e, com toda a sinceridade do seu coração, repita esta oração comigo, não como palavras vazias, mas como o novo decreto da sua alma. Pai Celestial, neste momento, eu faço uma escolha. Eu me cansei de lutar com minhas próprias forças. Eu me cansei do barulho do meu ego e do medo que me paralisa. Hoje,
Eu escolho o teu caminho. Eu escolho a humildade em vez do orgulho. Eu escolho o silêncio da confiança em vez do grito da autopromoção. Eu escolho focar em ti, acima de todas as distrações. Eu rendo a ti a minha voz, a minha reputação, as minhas finanças e o meu futuro. Ensina-me a andar por revelação e não por reação. Ensina-me a viver por fé e não por medo. Esvazia-me de mim mesmo e enche-me com o teu espírito. Eu não sou nada sem ti, mas em ti eu sou mais do que vencedor. A partir de hoje, que a minha vida seja um testemunho silencioso e poderoso da tua fidelidade e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que algo se moveu no reino espiritual. Anjos receberam novas ordens a seu respeito. O céu parou para testemunhar a sua decisão. Agora, a sua parte é caminhar nesta verdade dia após dia. Quando a tentação de se defender vier, lembre-se do seu voto de silêncio. Quando o medo da falta bater à sua porta, lembre-se do seu voto de confiança. Permaneça baixo, permaneça quieto, permaneça focado e observe com espanto e admiração o que o Deus do impossível fará com uma vida totalmente, completamente e gloriosamente rendida a Ele.